Vasco viaja para Brasília com Piton, Medel e Verrete de volta. E dúvidas para a escalação. Vamos trazer aqui quem pode ser titular de Ramon Dias, quais são as principais dúvidas. Vamos falar também sobre a chegada de Keiler ao Rio de Janeiro. O goleiro chega para ser contratação, ser um dos reforços do Vasco. O Vitor Luiz também já está no Rio. E, obviamente, que nós vamos trazer as informações do Gigante da Colina sobre a saída de Marlon Gomes e muito mais. Então, vai subir a vinheta. Depois da vinheta vai ter muita informação do Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Seja sempre bem-vindo ao nosso canal, aqui é lugar de Vasco, né? Já convido a todos, amanhã a partir das 14h40, já estaremos fazendo pré-jogo aqui. Depois do jogo, né, o jogo às 16h, após o jogo, acabou o jogo, a gente vai estar fazendo o nosso pós, e aí a gente já faz a nossa resenha vascaína. Então aguardo todos vocês no nosso ao vivo neste domingo. O Vasco que já viajou para Brasília, muitos torcedores esperando o Vasco, daqui a pouco o Vasco deve estar chegando, no momento inclusive que esse vídeo deve ir ao ar, o Vasco já deve estar em Brasília, com algumas novidades por parte de Ramon Dias. Os relacionados do Vasco, daqui a pouco eu vou falar até sobre os reforços, né? Mas os relacionados do Vasco tem algumas mudanças. Vou colocar na tela aí para você ver os relacionados aí passando para você, porque o Verrete volta a ser relacionado, o próprio Medel volta a ser relacionado, o Lucas Piton volta a ser relacionado. O goleiro Pablo também é uma novidade, porque não tinha sido relacionado ainda pelo time profissional do Vasco, pelo Ramon Dias. E aí você tem Eric Marcos, Raul, Jair, João Vitor, Julião, o Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus, Carvalho, Medel, Pablo, o Paulinho, Paulo Henrique, o Paiê, o Prachedes, Puma Rodrigues, Rayan, Rojas, Rossi, Serginho e Verrete, Zé Gabriel, são os relacionados, o David também ali, são os relacionados do Vasco para enfrentar a equipe do Bangu. Para esse jogo, o Ramon Dias, eu não diria nem dúvidas, ele tá fazendo mistério mesmo. A zaga, Léo Jardim é o goleiro, sabemos disso. Na lateral direita a gente deve ter Paulo Henrique. Só que aí tem uma dúvida. Vai com 3 zagueiros, e aí entra Medel, entra João Vitor e fica Medel, Léo e João Vitor. Vai com 2 zagueiros, Medel e João Vitor, e aí você tem uma linha defensiva com Medel, João Vitor, Paulo Henrique ou Rojas e Lucas Piton? É a grande dúvida. No meio de campo, Zé Gabriel ou Jair? Um dos dois entrarão como titular do Vasco. Paulinho e Paiê surgem como opções para jogarem no meio de campo ali junto com o Zé Gabriel ou Jair. Essa é a grande situação. Isso é um mistério que o Ramon Dias fez. Por que eu estou falando isso, gente? Porque ele testou essas formações diferentes. Praxedes entrando por ali, e aí fazendo Paulinho, Praxedes e Zé Gabriel, que é um trio que já estava acostumado a jogar. Enfim, essas são as dúvidas. E aí, se ele joga com 3 zagueiros, a dúvida é o Verrete lá na frente, a gente já sabe, o Rossi ou David. Se ele joga com 3, aí briga David, Rossi e Serginho e Eric Marcos pelas vagas no ataque. Então, tá em aberto. O Ramon Dias já deixou claro que vai fazer esses testes. A gente já falou isso aqui para saber quem tá bem. E tem que fazer mesmo. É nesses jogos que tem que fazer. Campeonato Carioca, um jogo de um nível, até um pouco nível técnico um pouco mais baixo. Mas que ele consegue avaliar o elenco. Por exemplo, De Luca não vai mais. Não foi nem relacionado. Jogou no último jogo. Foi testado. O próprio Leandrinho não foi. Paixão também não foi relacionado. Então, tudo isso é importante nesse início de temporada para que a gente não erre que nem errou no 2023. Faltava volante, faltava meia, mas o Vasco fez alguns bons jogos e aí ninguém enxergava. E aí na hora que o bicho pegou, meu irmão, não tinha reposição, não tinha até jogador para posição. Então, isso é importante. E o Vasco enfrenta a equipe do Bangu às 16 horas lá no Mané Garrincha. Falando sobre reforços,
sobre jogadores que estão a chegar para pelo Vasco. O Kehler chegou hoje ao Galeão, inclusive a galera do BTB Esportes. Parabéns à galera do BTB Esportes, eu sou fã desses caras, hein? Estavam lá, pegaram a palavrinha do Kehler, que disse que o Vasco é um gigante, que é uma honra sempre jogar no Vasco e que espera fazer história no Gigante da Colina. Chegou ao Vasco, vai passar por exames e, obviamente, nos próximos dias deve ser anunciado pelo Vasco da Gama. Outro que também já chegou é o Vitor Luiz. Ele tinha rescindido seu contrato com o Coritiba. O jogador já passou por exames, provavelmente nos próximos dias deve ser anunciado como nova contratação do Gigante para o lado esquerdo, né? O lado esquerdo que hoje o Vasco tem Julião, que é da base, jogou o último jogo, deve ficar na reserva para o Piton, e o Leandrinho. E aí o Vasco traz uma opção do Vitor Luiz. Léo, o que você acha do Vitor Luiz? Cara, eu acho que o Vitor Luiz era um jogador muito equilibrado, tem outros momentos que eu queria muito aqui no Vasco. Óbvio que ele vai ser reserva do Piton, mas a gente não sabe o que é que vai acontecer. Como vai ser esses próximos dias? Pode ser que o cara precise jogar. Enfim, é um jogador que para mim teve uma queda muito grande de rendimento. Mas enfim, foi bem avaliado, vem de graça para o Vasco. Pode ser aí uma boa aquisição. Sobre Sforza, a informação do César Luiz Merlo, entre Vasco e jogador tudo certo. Falta somente aí os trâmites burocráticos entre Vasco e New Old Boys. A proposta foi feita, o Vasco quer dar inclusive uma plusvalia, né, um bônus, se uma venda acontecer nos trâmites que eles têm lá com o New Old Boys. E aí, se o New Old Boys der o ok, o Sforza assina com o Vasco. Mas entre Vasco e Sforza, tudo certo. O jogador quer jogar no Vasco. E aí falta somente essa situação burocrática envolvendo Vasco e New Old Boys. Então, agora também, né, falando sobre quem vai sair, o Marlon Gomes deixou uma mensagem hoje que tocou no coração, que eu acho que todo vascaíno, né? Marlon Gomes se despediu do Vasco. O Vasco, inclusive, também postou nas suas redes sociais e falava o seguinte: no seu perfil, ele deixou as seguintes palavras: o meu sonho ganhou vida debaixo daquela arquibancada, ou seja, de São Januário, assistindo jogos, imaginando que ali era onde eu queria estar. O Vasco foi parte da minha vida, minha história, e além de ser meu amigo, me deu grandes amizades. Me desenvolveu como pessoa e atleta profissional. Foi o meu teto e me deu chão para brilhar. No início, eu sabia onde eu queria chegar. Do primeiro gol na base, no profissional, até minha última gota de suor. Me doei pela casa que me acolheu. O Marlon continuou falando o seguinte: o gigante me ensinou a ser forte para voar alto e me desenvolveu para ganhar o mundo. Vascaínos, juntos tivemos jogos doloridos, emocionantes e muito felizes. Obrigado por lutarem comigo e com meus companheiros até o final. Nós conseguimos ultrapassar todos os desafios que pareciam impossíveis. E as lembranças do gigante se manterão vivas a cada pulsar do meu futuro. A cada passe, a cada gol, a cada disputa de bola. O Vasco estará ali, junto comigo, porque foi em São Januário onde tudo começou. Eu, Marlon Gomes, cria da base, estou a caminho do mundo, mas a Cruz de Malta sempre no meu coração. Ao Vasco tudo, gratidão, trem-bala da colina. Essas foram as palavras do Marlon, com um vídeo super emocionante, e a gente deseja aqui todo sucesso do mundo ao Marlon Gomes, um menino que merece sim ter todo sucesso, que ele brilhe. Em breve a gente se reencontre, que ele volte ao Vasco para nos dar alegria. Então é isso, tamo junto, até a próxima, saudações vascaínas e valeu.